nossa live vai ser sobre não tenho tempo, Vânia. Como que eu faço para aumentar meu faturamento? Então, realmente, tempo hoje é algo que a gente mais ouve, né? Então, o que é tempo, né? O que é tempo? Algumas pessoas já ouviram falar e até existe um ditado que diz que tempo é dinheiro, e existe vários comparativos. O que é tempo para você? Escreve aí para mim saber qual é o seu entendimento sobre tempo. Quando você escuta essa palavra, o que te vem à mente? Algumas pessoas pensam, poxa, tempo não existe, não tem na minha vida, ou tempo, como assim? Não entendo o que vai acontecer. Então, essas coisas é importante a gente ter clareza. Então, assim, gente, tempo é algo que a gente realmente precisa se dar conta de que ele é igual para todo mundo. Todo mundo aqui, todo mundo que está aqui nessa live, todo mundo que assiste, todo mundo que vive, né, nesse planeta tem 24 horas. Então, tempo não é, a Vânia tem mais do que eu, ou a Dani tem mais do que a Vânia, ou enfim, a Monique tem mais do que a Vânia. Não. Todos nós temos a mesma quantidade de tempo. Algumas pessoas realmente usam o tempo a seu favor, outras deixam o tempo passar. O que eu quero dizer para vocês? Gente, vocês precisam ter clareza do que realmente é o seu tempo. O tempo que você realmente está gastando em cada uma das coisas, né? Às vezes a gente fica pensando assim, mas eu não tenho tempo, mas a gente às vezes tem tempo para ficar, às vezes navegando na internet, olhando um monte de piada, um monte de brincadeira, um monte de coisa que não agrega nada. Às vezes a gente tira tempo para fazer coisas que não agregam nada em nós. Só que às vezes a gente esquece de tirar um tempo para aquilo que realmente vai transformar a nossa vida. Por quê? Porque exige mais, porque o nosso corpo fala e a nossa mente diz pra gente assim: não, tu não precisa. Pra que tu vai querer aprender mais coisa? Tu já sabe tanta coisa. Por que tu vai tirar seu tempo do seu descanso de repente para você realmente ficar assistindo alguma outra coisa? Quando o seu cérebro começa a dizer isso para você, ele não quer que você coloque ele em mais atividade. Ele tira você de algumas coisas. Mas olha como ele é malandro, né? Ele às vezes te tira o foco de fazer alguma coisa, mas ele fica bem tranquilo no momento que você tá lá deitado, que você tá lá assistindo uma série, que você não está realmente exigindo nada dele. Por quê? Porque enquanto você não exige nada do seu cérebro, do seu corpo, do seu entendimento, ele está de boa. O momento que você começa a querer fazer algo diferente, você já fala e ele já te diz assim: poxa, eu vou ter que realmente me esforçar, vou ter que fazer coisas diferentes. Então, eu vou mandar a informação de que não precisa, de que você não tem tempo, que é muita coisa, que você já corre o dia inteiro. Entende, gente? Então, isso é um grande obstáculo que acontece na sua vida. Toda vez que algo novo, algo diferente, algo que realmente tem uma grande oportunidade de mudar a sua realidade, de mudar a sua vida, o tempo vem na sua cabeça e diz assim: não, mas você não tem tempo. Não, mas você trabalha o dia inteiro. Sua cabeça não diz assim: você trabalha o dia inteiro, você começa às 7 da manhã e vai até às 9 da noite. Ou você sai de um trabalho, vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro. Como que você vai fazer alguma coisa diferente? E isso são maneiras de você realmente estar sendo segurado, de você realmente dizer para você mesmo de que não é para você, de que você não vai conseguir, de que é muita coisa, você já não dá conta de fazer o que tem que fazer, que dirá pegar mais coisas. Então, quando você realmente tem essa justificativa de que eu não tenho tempo, você realmente tem que fazer uma coisa. E é isso que eu quero que você realmente pense e faça agora. Aquilo que você realmente está dizendo que não tem tempo, realmente é uma prioridade para você? Como assim, Vânia, prioridade? Na realidade, gente, tudo que a gente põe na nossa vida como uma prioridade, isso é prioridade para mim, isso eu não abro mão. Tudo que você coloca como prioridade, você realmente tem um tempo para aquilo. Então, coisas que para você não são prioridades, você simplesmente vai dizer: não,
Não, mas isso aqui não é prioridade para mim, então eu vou dizer que eu não tenho tempo. Ah, eu vou realmente achar uma justificativa para não fazer, porque não é prioridade. Então, tempo não quer dizer que é o tempo realmente. O tempo significa que aquilo não tem uma prioridade na sua vida. Então, quantas coisas que a gente realmente não teria tempo, mas passa a ser uma prioridade na nossa vida e aí a gente tem que tirar um tempo. Vamos supor, você trabalha o dia inteiro, faz várias coisas de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, e aí acontece alguma coisa com o seu filho. E aí a pessoa liga para você assim: olha só, fulano, eu acho que eu tô trazendo um exemplo que eu realmente não desejo para ninguém. Olha só, fulana, eu tô aqui e aconteceu que seu filho caiu, eu precisaria levar ele ao médico. Você pode vir aqui? Nesse momento, para qualquer mãe, e eu acredito que não só para mim, mas para qualquer uma das mães que estão assistindo isso, aquele momento a prioridade não é o que você tinha pela frente, não era o aluno que você ia atender, não era algo que você ia fazer. Qual é a prioridade nesse momento? É o seu filho. Você vai largar tudo e vai ir atrás dele, vai realmente ver o que aconteceu, se realmente se machucou, enfim, porque aquele momento te mostrou que o tempo é a gente que define o que vai fazer. Então, numa situação de emergência, por mais que você tenha o seu dia cheio de coisas, você realmente vai elencar na sua cabeça, naquele momento, o que é prioridade. Aonde eu devo estar? Aonde eu sou mais importante? E aí você passa a definir dentro da sua cabeça o que e aonde você precisa estar naquele momento. Então, o tempo, gente, é um exemplo que eu trouxe para vocês, tá? O tempo não quer dizer que você tem ou não tem tempo, porque todo mundo tem a mesma quantidade de horas. Todos nós temos as 24 horas. Mas o que é prioridade para mim pode ser que ainda não é prioridade para você. Ou até que você realmente entenda o que está acontecendo, aquilo não é prioridade. Como que vai ser prioridade na sua vida algo que você nem sabe que acontece? Ou que você nem sabe como fazer? Ou que você nem sabe o quanto aquilo pode economizar seu tempo? Então, toda vez que realmente você tiver isso em mente, mas eu não tenho tempo. Mas eu não tenho nem como ver, eu não tenho nem como fazer. Comece a pensar, isso realmente é uma prioridade? Eu realmente quero isso para mim? Isso realmente vai mudar alguma coisa dentro do meu dia a dia? Quando você realmente entende que o tempo e a prioridade tem que estar junto, você começa a encontrar e começa realmente a definir na sua vida o que realmente é prioridade. Por várias vezes, gente, e eu sei do que eu tô falando e sei que todo mundo aqui, assim como eu, é formado ou estuda, ou tem casa, tem família, tem marido, tem filhos, tem trabalho, tem estudo, tem várias outras coisas. O que realmente faz a gente definir o que é importante e o que não é importante? Aquilo que realmente a gente almeja, ou ter, ou ser, ou a gente realmente entende que aquilo é benéfico para mim. Então, quantas pessoas você daqui a pouco que é profissional de educação física ou que trabalha realmente com a questão da saúde das pessoas, quantas pessoas você já não disse assim, olha só, você precisa fazer uma atividade física, você precisa pelo menos 30 minutos por dia, ou fazer uma caminhada, ou se exercitar, ou ir para academia, enfim. E a pessoa diz para você, mas eu não tenho tempo. Eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho tempo. E aí você diz assim, mas gente, como que ela não tem tempo? Como que ela não tem tempo de cuidar daquilo que realmente é prioridade? Porque se a pessoa não cuidar da saúde dela, o que vai acontecer com ela? Ela vai ficar doente e aí aquilo que ela realmente precisava fazer, ela não vai fazer, porque ela não cuidou daquilo que é prioridade. Então, às vezes, as pessoas tendem a não colocar o tempo naquilo que realmente é a prioridade. Se o tempo na sua vida, você entende que você tem que encaixar dentro das suas 24 horas todas as prioridades do seu dia, você começa a entender que, inclusive, e você fala para os seus alunos, inclusive, fazer atividade física tem que ser prioridade.
ter uma alimentação saudável tem que ser prioridade. Dormir tem que ser prioridade. Então, quando você começa a entender que o que realmente é prioridade, o que realmente tem que ter tempo, você começa a realmente usar o seu tempo de uma forma mais inteligente. Você começa a usar de uma forma que realmente vai fazer a mudança na sua vida. É muito mais cômodo e sempre a gente encontra aquelas pessoas que não fazem nada, né? Que teoricamente não fazem nada, não. Mas, por exemplo, elas fazem o normal, o que todo mundo faz. Ah, porque eu me lembro que quando eu fazia faculdade, eu trabalhava o dia inteiro e eu fazia faculdade à noite. Eu acordava às 6 horas da manhã e eu voltava às 11 horas da noite. E isso era algo normal para mim, porque era o meu dia a dia. Enquanto que algumas outras pessoas, para aquilo era exagerado. Eu me lembro que tinha um conhecido meu, enfim, um colega e tal, que a mãe dele dizia assim: ah, mas coitado do fulano, ele trabalha o dia inteiro, ele chega em casa, ele toma mal um café, ele já tem que voltar para a faculdade. E aí eu olhava tipo assim, sim, e daí? Isso é normal? Isso não é só ele, isso é a grande maioria das pessoas. Por que que a gente se sobrecarrega num período de vida, num período, né, de estudo? Porque a gente está almejando algo melhor. Se você quer mudar a sua vida, às vezes você precisa demandar mais tempo em algumas coisas para fazer as coisas mudarem. Você precisa investir seu tempo para que você aprenda algumas coisas diferentes, para que você aprenda coisas que essas coisas vão estar mudando a sua vida. Não é assim que acontece, gente. Não, eu realmente acredito muito em Deus, eu acredito muito em milagre, mas os milagres não são assim, puf, acontece a coisa e aí passa a mudar. Não, as coisas são uma crescente, é uma continuidade, mas tudo parte de quando você diz, eu quero isso. Ou eu não quero mais essa vida, eu não quero mais desse jeito, eu cansei de fazer isso. Eu cansei de me sobrecarregar, eu cansei de ter investido tempo, ter investido energia, ter investido dinheiro, ter gasto daqui a pouco os meus melhores anos da minha vida numa faculdade, para hoje eu ter que trabalhar das 6 da manhã às 9 da noite. Quando essa revolta vem, quando é algo bate na sua cabeça e você começa a pensar, poxa, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Eu preciso sair da bola de neve. Eu preciso sair da roda dos ratos, como eu falo. Que é o que? É entrar em algo e ficar tão automatizado na sua cabeça, tipo assim, ah, é segunda-feira, vamos lá, acordar às 5 horas da manhã, tomar um café, tomar um banho, botar a roupa, pegar o ônibus ou pegar o transporte, ir pra clínica, ir pra academia, ficar lá das 6:30 da manhã até as 10 horas da noite, para quem é profissional de educação física, que é personal, que é dessa área, sabe o que eu tô falando. Ou então atender numa clínica até 7:30, 8 horas, aí sai de lá, pega o transporte, vem para casa, ou às vezes pega os filhos nas escolas, ou no pai ou na mãe, vai para casa, toma um café, enfim, janta, vai tomar banho, vai dormir, puf, acabou o dia. E isso é a roda dos ratos, que é o quê? Tá tão automático na sua vida esse tipo de rotina, de, por exemplo, só trabalhar. A vida não é feita só para isso. A vida é feita para que a gente possa viver bem dela. Só que viver bem não é ser simplesmente automático de algumas coisas. É às vezes você parar e você pensar: poxa, como está a minha vida hoje? Por quanto tempo eu aguentaria nessa mesma situação? Por quanto tempo isso realmente seria possível na minha vida? Por quanto tempo eu quero essa rotina da minha vida? Gente, existem coisas na nossa vida que se a gente não parar, pensar, analisar, olhar as coisas, a gente passa semanas, meses, anos fazendo algo que a gente não se dá conta de que aquilo não é benéfico para você. Não quer dizer que você não tem tempo, que você realmente está evoluindo, que você está crescendo, que você está prosperando. Existe um mito que diz o seguinte, esse mito, ele é muito normal e muito característico. As pessoas acham assim, mas para mim mudar algumas coisas eu vou ter que ter mais tempo.
A gente precisa entender e ter estratégica, porque quanto mais você só trabalha, olha só, gente, quando eu entendi isso, começou a fazer sentido, tá? Quanto mais você trabalha no operacional, o que que é operacional? Fazendo coisa, e a sua cabeça tá focada naquilo, fazendo. Imagine que eu faço a caneta, tá? Aí eu passo o dia inteiro, boto uma peça, bota outra, bota uma peça, bota outra, bota, passo o dia inteiro fazendo isso. Isso é o operacional, é fazer algo repetidamente, sempre fazendo a mesma coisa. Quando você trabalha no operacional, fazendo coisa ou realmente fazendo seu próprio trabalho, a sua cabeça não consegue pensar em outra coisa, porque ela está realmente focada em fazer aquele trabalho. A pessoa que não tem tempo para pensar em outra coisa, como que ela sai da roda dos ratos? Como é que você realmente vira a chave? Se você não consegue ter tempo nem para pensar em outra coisa. Vocês sabem, eu contei inclusive na minha história, quem não assistiu, quem não sabe da minha história, hoje vai ser liberada na jornada, então vai ter uma partezinha que eu conto um pouco da minha história. Eu trabalhei por 10 anos num escritório, e aí eu lembro que meu chefe, ele realmente queria fazer várias coisas. Tudo ele tinha aquela sensação de que ele só sabia fazer as coisas, né? Que ele tinha que botar a mão em tudo e que ele tinha que fazer da forma dele, tal. Chegou um momento que eu sempre gostei de ler muito, eu estava lendo um livro e o livro dizia assim, que a pessoa que faz tudo, ela não tem tempo nem para pensar em fazer outras coisas. E aí eu sei que a gente tinha uma relação legal assim de amizade também. E um dia eu disse pra ele, tá, mas se tu realmente quiser fazer tudo e ficar pensando em fazer planilha, em colocar coisas que são praticamente operacional, né, gente? Quem trabalha em escritório, quem trabalha fazer caixa, é meio operacional. Como é que tu vai pensar em crescer a empresa? E aí ele ficou me olhando assim, tipo assim, o que essa mulher tá falando? Eu disse assim, se tu realmente ficar fazendo um trabalho que não teoricamente seria o teu trabalho, porque tu como CEO da empresa, como proprietário, tu tem que pensar nas coisas mais a longo prazo e não simplesmente no dia a dia. E é isso, e quando eu falei isso para ele, ele realmente ficou surpreso. Sei que passou um tempo e tal, ele acabou contratando uma assessoria e tal, porque na realidade eu era a secretária, né, gente, naquela época. Mas para ver como as coisas já faziam sentido na minha cabeça. E aí chegou a empresa que ia fazer assessoria e a primeira coisa que ele fez foi o quê? Tirar essas coisas operacionais da vida dele. Para quê? Para que ele pudesse pensar, para ele pudesse estudar até o mesmo mercado, gente. Vocês acham que quem é dono de alguma coisa, ele fica fazendo operacional? Não, ele tem pessoas que ele paga para fazer operacional. Ele pensa no quê? Numa estratégia maior. E você tá pensando numa estratégia maior? Você tá conseguindo enxergar o mercado ou você tá fazendo feijão com arroz todo dia? Ou você está gastando o seu tempo em realmente reproduzir algo o dia inteiro? Quando você entende que o seu tempo, ele tem que ser, sim, produtivo, mas ao mesmo tempo ele tem que ser estratégico. Por quê? Porque às vezes uma alteração que você faz na sua vida muda totalmente o seu dia e faz com que você tenha mais tempo. Entenderam? Então, às vezes você fica pensando assim, mas eu não tenho tempo, porque eu tenho que fazer isso, isso e aquilo. Às vezes você organiza uma coisa e você sobra tempo, porque você organizou uma coisa. Você tem que ter clareza disso, gente. Você tem que ter clareza que tudo na vida vai demandar energia e prioridade. O que é prioridade na sua vida é aonde você vai botar energia, é aonde você vai botar tempo. Aonde você bota energia e bota tempo, tende a melhorar, tende a crescer, tende a prosperar, tende a retornar para você. Agora, cuidado para não colocar o seu tempo, a sua energia, a sua dedicação em algo que é limitado. Porque quando é limitado, por mais que você queira que aquilo melhore, é limitado, não vai passar daquilo. Vocês estão me entendendo, gente? Então vocês têm que ter clareza de que você precisa, às vezes, dar um reset na sua vida. É o quê? Parar agora, dar uma parada. Nós estamos chegando no final do ano. Nós estamos no final do ano.
É um momento que as pessoas tendem a começar a dar uma parada, é realmente parar, é realmente reavaliar. Esse ano foi um ano em que muita gente teve muito tempo. Por quê? Porque nós paramos muitas coisas. Esse ano teve pessoas que realmente ficaram, às vezes, 15, 20 dias, 30 dias fechado dentro de casa com muito tempo. E o que fizeram com o seu tempo? Gastaram em noticiário, em querer saber coisa que não ia interferir na sua vida, em às vezes fazer coisas que não adiantava e perderam a oportunidade de crescer, de melhorar. E às vezes é isso que a gente vem fazendo, ano após ano. E eu não tô te julgando, porque às vezes ninguém te falou isso. Quantas coisas eu digo, né, que a faculdade não nos ensina. A gente paga um absurdo numa graduação e a gente não aprende, às vezes, o básico que deveria ser aprendido. De que primeiro temos que ter o quê? Uma estratégia. Pensa primeiro. Primeiro pensa antes de começar a fazer. Quantos joguinhos você já viu que a pessoa começa a montar, chega no final não encaixa? Só que se ela tivesse pensado, olhado o cenário, colocado as coisas, ela iria dizer, não, mas a melhor coisa é ir por esse caminho. A melhor coisa é fazer isso hoje. É fazer dessa forma para que amanhã eu possa fazer outra coisa. E o que eu quero trazer para vocês, gente, é que existem sim, às vezes, oportunidades na nossa vida que vão passar e a gente não vai ver. Porque a gente está tão preocupado em só trabalhar que a gente esquece de pensar como que a gente ganha dinheiro. Vocês entendem o que eu estou falando? Quando eu digo para você, não tenho tempo, como que eu aumento o meu faturamento? A primeira coisa que apareceu na sua vida ou na sua cabeça foi assim, mas como é que eu vou aumentar, Vânia, o meu faturamento se eu não tenho nem tempo? E a pessoa acha que para aumentar o faturamento tem que ter mais tempo. E isso é mentira. Você aumenta o seu faturamento quando você começa a fazer as coisas de uma forma inteligente e mais estratégica. Entenderam, gente? Não quer dizer que só fazer as mesmas coisas sempre da mesma maneira vai aumentar o seu faturamento. E as pessoas pensam assim, mas se eu já trabalho 10 horas por dia, como que eu vou aumentar o meu faturamento? Eu não tenho mais tempo para aumentar, eu não tenho mais como fazer. E o que eu quero dizer para você é que você não tem que aumentar o seu trabalho, você tem que repensar o seu trabalho e enxergar que existe maneiras mais eficientes com menos tempo que você pode, inclusive, aumentar o seu faturamento. Qual é a menina dos olhos de ouro aqui, gente? É o quê? É trabalhar menos e faturar mais. Só que às vezes você tem a oportunidade de entender e de conhecer algo dessa dimensão e você simplesmente diz o quê? Eu bem que queria, mas olha só, eu não tenho tempo, tá? Eu tenho que trabalhar, tchau. Ok, é uma opção, é uma prioridade na sua vida. A prioridade é nós que dizemos se eu quero ou se eu não quero. Se eu não quero trabalhar com nada, se eu não quero mudar o meu dia a dia, se para mim o meu faturamento, o meu tá bom, realmente você não precisa sair dessa vida. Você não precisa fazer. Agora, se você realmente quer aumentar o seu faturamento em mais de 50%, algo tem que ser feito. E não é você não fazendo nada que a coisa vai girar. Não é simplesmente achando que eu vou trabalhar a mais, eu já trabalho até as 8, então eu vou trabalhar até as 10, eu vou aumentar o meu faturamento. Não é assim, gente. Não é assim. E o que eu quero que você pare e realmente pense? Que às vezes você precisa pensar antes de agir. Imagine o seguinte, tá? Um outro exemplo, tá? Eu tenho que sair, eu moro aqui no Rio Grande do Sul, eu tenho que sair do Rio Grande do Sul e tenho que ir a São Paulo. Eu posso ir a São Paulo por vários caminhos, não posso? Mas se eu parar e eu pegar, por exemplo, um mapa, né? Ou botar no Google, né? Google Maps, hoje a gente faz isso, né? Ou então eu pensar, qual é as formas que eu tenho de ir do Rio Grande do Sul a São Paulo? Eu posso ir a pé, eu posso ir de ônibus, eu posso ir de carro, eu posso ir de avião, não posso? Essas 4 opções eu posso ir, né?
Quantas vezes a pessoa começa, ela quer chegar a São Paulo, mas ela vai a pé? Quanto tempo ela vai demorar para chegar lá? Muito mais do que fosse de carro. Muito mais do que se fosse de avião. Então, às vezes, gente, a gente começa a fazer um trabalho ou vai por um caminho que qualquer outra pessoa que olhar vai dizer, mas tu também, né? Tu tá indo por um caminho que é o mais demorado, o que tu vai mais cansar e o que realmente vai te sobrecarregar mais. E às vezes o seu trabalho, ele é assim. É um trabalho que realmente demora muito tempo para ter um retorno. É um trabalho que demora muito para retornar para você algumas coisas. E você tem que, às vezes, parar, olhar e realmente dizer: poxa, mas será que eu não tava vendo que eu tava indo a pé? Eu podia pegar o avião aqui e estaria lá em 1 hora? E eu vou demorar 30 dias para chegar lá? Vocês entendem, gente? É lógico que é uma metáfora e que é uma maneira de explicar. Mas, às vezes, uma coisa muito simples faz você realmente se dar conta das coisas. Faz você realmente enxergar, poxa, realmente, eu tô colocando na minha vida um monte de coisa que não é prioridade. Eu tô colocando no meu dia a dia um monte de situações, um monte de formas de resolvendo coisas que não são o que realmente vai virar as coisas, o que realmente vai ter um sentido lá na frente. Não é dessa forma que eu vou ter resultado diferente. Não é fazendo a mesma coisa mais vezes que eu vou aumentar as coisas, que eu vou aumentar os meus ganhos, que eu vou mudar, que eu vou ter mais tempo. E nesse momento, gente, o que você precisa fazer? Tem uma tarefa para vocês. Tem uma tarefa que vocês vão fazer agora, inclusive. Para quem tá aqui, para quem vai assistir depois dessa live. Vocês vão escrever num caderno, vocês vão pegar um caderno aqui, ó. Vocês vão escrever no caderno aqui, tá? Pega aqui, inclusive, o meu, consegui derrumar água aqui, vou ter que dar um jeito dele. Vocês vão pegar um caderno e vocês vão escrever assim. Quais são as tuas prioridades na tua vida? O que é prioridade? Não sei nem o que é prioridade, Vânia. O que é mais importante na tua vida? O que você não pode deixar de fazer? Então, o que é prioridade? Comer é prioridade, dormir é prioridade, ter um tempo de trabalho é prioridade, tá? Então, esses pontos é como se fossem as pedras-chaves, tá? Você vai colocar. E aí, o que acontece, gente? Quando você tá sobrecarregado numa área, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que sobrecarregar uma segunda. Se eu trabalho o tempo inteiro, se eu trabalho muitas horas, aonde eu acho uma brecha do meu dia para fazer alguma coisa diferente? Aonde eu posso encaixar algo que possa fazer eu sair daquela roda do rato? Aonde eu posso ter um tempo para mim realmente aprender algo que possa mudar essa realidade? Então, depois que você colocou as prioridades, você vai pegar as 24 horas num dia e você vai botar, ok, eu vou estar dormindo, por exemplo, das 10 horas da noite, tá? É um exemplo, tá? Das 10 horas da noite, não, começa pela manhã. Que hora você acorda? Acordo 6 horas da manhã. Então, bota lá, 6 horas da manhã, acordar. Aí, 6h10, tomar café, botar a roupa, sair para pegar o transporte, trabalhar até tal hora, almoço. Escreve o seu dia, tá? Escreve todo o seu dia. O que você faz de manhã à noite, tá? E aí você vai olhar, e inclusive, depois do almoço eu passo, sei lá, meia hora, meia hora eu fico me bobeando, olhando o WhatsApp, grupo de família, essas coisas que a gente sempre olha, né? Fico no TikTok lá vendo umas babosas. Escreve tudo que você faz, tá? Tudo, tá? Porque o que acontece? Às vezes a gente acha que a gente não tem tempo, só que a gente tem muito tempo que tá fazendo coisa que não ajuda em nada. Eu gosto de assistir o noticiário porque eu acho que ele realmente me ajuda a ter coisas. Às vezes, gente, o noticiário ele só vai trazer informação que você já sabe. E só vai poluir a sua cabeça. Às vezes as pessoas dizem, Vânia, mas tu tá sabendo das coisas que tá acontecendo em tal lugar? Vai resolver a minha vida? Eu consigo resolver alguma coisa que tá acontecendo lá, sei lá, tá acontecendo lá no Japão. Lá no Japão tu viu que aconteceu tal coisa,
e tal. Eu vou resolver aquilo que está acontecendo no Japão? Não. Vai mudar minha vida? Não. Então por que eu vou gastar meu tempo em querer saber de fofoca, ou querer saber da vida do fulano, ou querer... Foca no que é importante na sua vida. Quantas vezes, e os sites eles fazem de propósito, fulano se separou, aí tem trocentos mil cliques, a pessoa não tem nem tempo de fazer nada, mas ela tem tempo de ir lá saber o que aconteceu. O Gustavo Lima se separou, ficou sabendo? Aí perde tempo em algo que não agrega. Então, coloca, gente, no papel, coloca no papel tudo que você faz. E se você conseguir, nesse dia ou nessa semana, por exemplo, tirar 1 hora daquilo que você tem e que você pode, inclusive, tira um tempo aqui, bota um tempo aqui, para de olhar alguma coisa que não ajuda, você já vai liberar quanto tempo na sua vida? Pelo menos 1 hora. Vânia, não tem jeito, eu não assisto internet, eu não vejo nada, eu não fico nos coisas de família, eu não fico assistindo noticiário que não me agrega, eu realmente trabalho o dia inteiro e olha, é corrida e tal. Então você vai ter que acordar 1 hora antes. Acordar 1 hora antes, gente, é uma coisa que você sobrecarrega por um tempo, mas que depois ele te dá noção de estratégia. Gente, eu vou contar pra vocês, mas eu sempre fui uma pessoa muito noturna. Eu sempre falava, e eu e meu esposo, a gente é casado há 12 anos, não, 11 ou 12, enfim, é 11 ou 12 agora. Se ele souber, ele vai dizer, tu não sabe nem quantos anos a gente casou. Mas é 11 ou 12, tá? Não me lembro agora certinho. Também não vou ficar pensando. O que acontecia? Eu sempre disse pra ele, não, mas eu sou muito noturna, eu à noite, eu produzo muito. E eu de manhã eu já acordo meio lesada, eu já tô meio boba. E às vezes, eu não consigo produzir. Eu dizia isso pra ele. E ele dizia assim, não, Vânia, mas não pode ser assim. De manhã, de manhã é o teu melhor momento e tal. E na minha cabeça não era. E ele falava algumas vezes, só que isso era um hábito que veio da minha família. A minha mãe sempre foi mais noturna e a gente aprendeu, por exemplo, a dormir mais tarde e acordar mais tarde. Só que o tempo foi passando e quando a gente quer sair da média, o que eu quero dizer sair da média? É tipo assim, chegou um momento que eu disse pra mim, chega, eu não quero mais isso pra minha vida. Eu não quero mais ter que acordar, enfim, eu acordava às 8, né, que era tarde. Acordar às 8 e dormir às 1h30 da noite, trabalhar tanto tempo, eu tenho que fazer alguma coisa. Quando chega um momento que você diz, chega, eu não quero mais isso, eu vou mudar essa realidade, eu comecei realmente a buscar, né, pessoas que realmente tinham sucesso. Quem realmente mudou a vida, quem realmente tá tendo uma realidade diferente, uma vida que realmente vale a pena. E eu descobri, gente, que todas as pessoas que realmente têm uma vida diferente, que tem mais tempo, tem qualidade de vida, que tem prosperidade, que é próspero, né? Que tem coisas que realmente vale a pena. Todas essas pessoas têm uma rotina de vida mais inteligente. O que é mais inteligente? Eles aproveitam os melhores momentos do dia deles para produzir coisas teoricamente os horários que você não tem mais atenção, já está saturado, eles fazem coisas mais relaxantes. Mas uma coisa eu aprendi, pela manhã é a nossa hora de ouro, é o melhor que a gente tem, é as primeiras horas que a gente trabalha, que a gente acorda. Então, o que eu comecei a introduzir na minha vida? Eu acordo hoje, isso quando eu falo com meu esposo, ele diz assim, nossa, nem parece a mesma pessoa. Por quê? Porque eu não sabia, ninguém tinha me dito. No momento que eu descobri aquilo, eu comecei a introduzir e criou-se um hábito na minha vida. Hoje eu acordo 6 horas da manhã. E 6 horas da manhã eu produzo muito mais, às vezes em 1 hora, do que eu produzia às vezes das 10 horas da noite até a meia-noite e meia, tentando fazer alguma coisa. E aí o que acontece? A tua cabeça já tá cheia, você já trabalhou um monte, já não produz. Então às vezes você sobrecarrega a sua cabeça por 2 horas, 3 horas, sendo que de repente um horário diferente você faria aquilo em 10 minutos. E é o que acontece comigo, gente. Por isso que eu tô dizendo pra vocês, acorda mais cedo, comece daqui a pouco, eu tô cansado, vai dormir.
descansa, acorda uma hora antes, aquela uma hora antes que você acordou, do que realmente você vinha fazendo, vai te produzir muito mais do que você ficar 2 horas tentando fazer algo. E aí você vai ter o quê? Tempo estratégico, tempo de pensar. Fez a lista, como eu falei para vocês, depois eu quero ver, ó, quem tá aqui na live vai ter a tarefa, vai bater uma foto, vai botar nos stories, vai marcar. Tarefa feita, Vânia, arroba, e marca lá, arroba vânia.dalbelo, tá? Que eu quero ver quem fez. Você vai fazer um cronograma do seu dia e você vai olhar aonde você pode tirar. Nesse primeiro momento, pode ser meia hora, tá? Do seu dia, meia hora do seu dia. E nessa meia hora do seu dia, você vai me prometer que você vai fazer algo que realmente tenha prioridade na sua vida. Ah, Vânia, a prioridade na minha vida nesse primeiro momento é fazer uma atividade física. Você vai fazer a sua atividade física. Ah, Vânia, a prioridade no momento é participar da jornada, então eu vou pegar aquela meia hora e eu vou assistir a aula da jornada. Ah, a prioridade é ficar com meu filho, senta lá e fica com seu filho. A prioridade é fazer um jantar, não é comer uma baboseira, uma porcaria. Isso é prioridade. Não espere as coisas chegar no momento que se tenha que ter o tempo para fazer aquilo. Quantas pessoas você sabe que dizem, eu não tenho tempo de fazer atividade? Aí infarta, aí vai no médico e o médico diz assim, tu tem que fazer atividade física. E aí a pessoa, aí ela achou um momento para fazer. Porque até então não era prioridade. Aí quando viu que ia morrer, aí passa a ser prioridade. Não espere isso, gente. Comece a fazer o que realmente é prioridade hoje. Tire estratégico. Organize melhor. Organização, gente, é algo que eu realmente também venho trabalhando. Porque eu não sou a pessoa mais organizada, mas eu sou casada com uma pessoa organizada. Então, a gente se complementa. Então, organização faz com que a gente realmente economize tempo, economize energia, economize estresse, economize ansiedade. Não chegue tudo na última hora, mas falta isso, falta aquilo, falta aquilo, falta aquilo outro. Porque você está organizado. Porque você sabe tudo que você tem que fazer. Ser produtivo não quer dizer que você tem que trabalhar 12 horas. Ser produtivo é fazer o que tem que ser feito naquele dia. Quem aí tem uma lista do que tem que fazer hoje? A maioria não tem, porque a gente não tem o hábito de ter tarefas para fazer. A gente vai vivendo, né? Vai vivendo hoje, vai ver o que vai acontecer, aí a gente se interte, daí quando vê a gente ficou assistindo alguma coisa, passou meia hora, 40 minutos, ou então alguém te chama para contar algo que não vai acrescentar nada na sua vida, ou enfim, e a gente vai passando o tempo e a gente não se dá conta, e a gente passou um dia, passou 2 dias, passou uma semana, passou um mês, passou o ano. E a gente não fez nada. E tá tudo igual. E aí no começo do ano, quantos de nós foram lá no caderninho e botar, não, porque esse ano vai ser diferente. Porque esse ano eu vou fazer diferente. Aí passa dia 1º de janeiro, o que acontece? Tudo igual. Se você não mudar uma pequena coisa no seu dia, você não faz, gente. E eu não estou pedindo para você mudar toda a sua vida, não. Eu estou pedindo meia hora do seu dia. E que é muito fácil de você fazer. É muito fácil. Tira meia hora e você vai botar assim, qual é a prioridade? O que eu quero fazer agora que eu nunca faço? Quando a gente começa a colocar, não, isso é prioridade, aí a gente acha tempo. Vocês estão me entendendo, gente, que o que eu quero trazer para vocês é que às vezes você pensa assim, como que eu aumento o meu faturamento se eu não tenho tempo? Eu estou te mostrando como você acha tempo. Organizando melhor o seu dia. Colocando na sua agenda o que é prioridade. Quando você coloca o que é prioridade, você vai achar tempo. Você vai botar aquilo como é prioridade, esse tempo é para isso. Então, você tem que pensar que você tem que ter um tempo para pensar em aumentar o seu faturamento.
Porque se você só trabalha, você não tem tempo de pensar. Você não tem tempo de enxergar como as coisas estão acontecendo. Você não tem tempo de olhar que realmente existem mercados que estão quebrando, mas existem mercados que estão abrindo. Se você não tem prioridade, se você não tem tempo na sua vida, você não consegue participar de, às vezes, coisas que são e aulas e jornadas e workshops que são gratuitos para você. E aí, você realmente não aumenta o seu faturamento, você não melhora. Você não sai daquela roda dos ratos de só trabalhar, dormir, comer e cuidar do filho e limpar a casa, fazer comida. Aquela roda dos ratos que chega um momento que tu não aguenta mais, eu preciso de férias, eu não aguento mais, eu preciso de férias, eu preciso descansar. Sendo que você pode ter, gente, e eu falo isso porque chega a ser gritante a diferença das pessoas que enxergaram isso. Quando realmente começaram a olhar, meu Deus, olha o que isso pode proporcionar na minha vida. Olha como isso pode aumentar os meus ganhos e eu vou trabalhar menos. Mas você tem que ter tempo de assistir, você tem que ter tempo de aprender, você tem que ter tempo de colocar aquilo para você fazer. Se você não fizer aquilo que precisa ser feito, você não tem os resultados que você quer. Se eu quero emagrecer 10 quilos, por exemplo, e eu não fechar a boca e eu não comer adequado, eu nunca vou emagrecer 10 quilos. Se eu não fizer atividade física mais atividade física do que eu consumo, como que eu emagreço? Não existe milagre. Não existe. Mas você tem que ter clareza disso. Você precisa colocar na sua vida o que realmente é prioridade. E eu trouxe aqui para vocês o aumento de faturamento, porque é o que eu estou ensinando nessa jornada, é o que começa hoje, às 8 horas, tá? Às 8 horas em ponto, você que se cadastrou na jornada vai receber um e-mail meu com o link da aula. Você que se cadastrou e está no grupo VIP do WhatsApp, vai receber assim que eu terminar a live aqui para mim mandar para vocês. Você que está no canal do Telegram também vai receber. Então, você realmente vai ter a oportunidade de ver um mundo novo. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que tempo e prioridade é para tudo na vida. Não é só para aumentar o meu faturamento, mas é para mim ter mais tempo com a minha família, é para mim ter um tempo para minha atividade física, é um tempo para mim, de repente, fazer um jantar, um almoço melhor, eu me alimentar melhor, eu viver melhor, gente. Vocês precisam viver melhor. Nós somos da área da saúde e às vezes não fazemos aquilo que ensinamos. Quantos de vocês falam para as pessoas, tu tem que comer melhor, tem que dormir melhor, tem que ter uma atividade física pelo menos, e não faz? E aí como é que você quer falar para os outros e você não fazer? É isso que você tem que ter clareza, gente, que tudo na vida é questão de prioridade. Não existe mais a questão de tempo. Corta do seu dicionário. Não fala, mas eu não tenho tempo. Você para, escuta, isso é prioridade para mim? Isso vai mudar a minha vida? Isso vai fazer alguma coisa de benefício na minha vida? Não vai. Então não é prioridade, eu não vou fazer. Ponto. Isso vai mudar. Isso pode alterar totalmente o amanhã da minha vida. Então isso é uma prioridade. Então isso eu vou fazer. E faça. Se organize, gente. Você não precisa ter um planner para fazer uma organização onde você pega um caderno e realmente organiza as coisas. Você não precisa ter um coach para te dizer que você tem potencial, que você pode mudar a sua vida desde que você queira, desde que você se organize, desde que você faça as coisas que você está se comprometendo. É assim que muda as coisas. E não é, gente, vou mudar tudo. Mãe, eu vou mudar toda a minha vida. Não acontece assim e você não consegue. Agora, uma coisa de cada vez é mais fácil. Meia hora por dia é mais fácil do que você ter 3 horas num dia, não é? Não, 3 horas eu não tenho, mas meia hora eu consigo. Eu consigo tirar 15 minutos aqui do celular, que eu fico olhando com baboseira que não me adianta em nada, ou
15 minutos que eu fico no WhatsApp rindo, né? E eu não tô dizendo que rir não é bom, gente. Mas às vezes, se você não tem outro tempo, tire aquele tempo que você entendeu que não faz nada na sua vida. E faça o que realmente vai mudar a sua vida. Coloque o que é prioridade por primeiro. Prioridade, eu disse prioridade, é prioritário. Vem por primeiro. Então, coloque o que é prioridade. E, gente, lembrem-se, se você não tem tempo de pensar em melhorar as coisas, como você vai melhorar as coisas? Se você não tem tempo de organizar, como que você vai ter uma vida diferente se você não se organizou? E faz as coisas que você pode fazer para melhorar. Eu quero que você melhore. Eu quero que você melhore a sua vida, gente. Eu, mais do que ninguém, levanto a bandeira que nós, profissionais de educação física, fisioterapeutas, quem trabalha com pilates, a gente realmente vem numa vivência que é sobrecarregando a nossa vida às vezes. E quando você encontra algo que pode melhorar, você às vezes ainda não tem o tempo. E aí, o que eu posso dizer para você? Tudo bem, paciência. Só não vai reclamar. Que eu tô te mostrando o caminho. Eu tô te mostrando como fazer. Eu tô te mostrando que você pode chegar lá. Eu tô te mostrando como você pode aumentar o seu faturamento, mostrando algo para você. Que eu tive tempo de pensar, de organizar, de mostrar, de estruturar. Estou te dando, estou dando de graça, não estou te cobrando. Você não paga nada para assistir. É de graça, gratuito. E mesmo assim tem pessoas dizendo, eu não tive tempo de assistir, corri o dia inteiro. Vocês acham que essa pessoa realmente vai mudar a vida dela? Não vai, não vai, não vai. E ainda vai ser uma pessoa que vai reclamar, que é difícil, que na vida ela não tem sorte na vida, né? As pessoas dizem assim, mas eu não tenho sorte, a minha vida sempre é difícil. Mas, gente, se você não agarra as oportunidades, como que você vai mudar? Como? Nem que Deus queira, às vezes você não muda. Você não melhora, você não progride. Então, para realmente de botar pretexto na tua vida, e eu falo tua vida porque cada um botar o seu nome. Eu, Vânia, vou parar de botar pretexto na minha vida. Eu, Vânia, vou organizar melhor a minha vida. E eu também vou fazer isso, gente. Porque por mais que eu já faça, a gente sempre pode melhorar. A gente sempre pode aprimorar. A gente sempre pode ser mais produtivo, melhor, mais eficiente. Quando a gente entende que tempo é prioridade e que a prioridade na minha vida é aquilo que eu quero para minha vida. Se eu não quero ter uma doença, é prioridade na minha vida investir tempo em cuidar da minha saúde. Não é prioridade? É. Se eu quero dar uma qualidade de vida para os meus filhos, eu quero dar uma educação que eu esteja junto, é prioridade na minha vida passar tempo com eles. Se eu quero ter um aumento de faturamento, é prioridade na minha vida aprender a como aumentar meu faturamento. É simples, é simples. Só que a gente não se organiza, não pensa, não estrutura. Não pega uma agenda e bota o que vai fazer. Não adianta terminar o ano, aí você vai lá olhar suas metas, essa não bati, essa não bati, essa não bati, essa também não fiz. Aí o que acontece? A pessoa já se sente mal, ela olha para aquilo e diz, meu Deus, perdi um ano. E gente, um ano é muito tempo, é muito tempo. Quantas pessoas eu ouço dizer, não, mas agora eu não vou fazer, deixa pro ano que vem. Deixa para janeiro, deixa para janeiro. Vocês já pararam para pensar o quanto representa um mês, às vezes? Ou, hoje é dia 7, 23 dias, 20 dias. Quanto isso impacta nas pessoas? Então, realmente, gente, quero reforçar vocês. Tempo é prioridade na sua vida. É a mesma coisa. O que é prioridade?
O que você vai fazer que realmente vai te levar àquilo que você quer? Qual é a tua prioridade? E tá terminando o ano, mas não terminou o ano. Ainda não terminou. O ganhador de uma corrida é aquele que chega até o final da corrida. Não é aquele que desiste na metade. Não é aquele que diz, tô quase ganhando e aí para e vem o segundo e passa pela frente, passa da pessoa. É aquela pessoa que vai até o fim. E eu quero dizer para vocês que o ano não acabou. Ainda tem uma grande oportunidade de você mudar a sua cabeça, de você analisar as coisas, de você organizar o final do ano e começar 2021 com tudo. Mas você tem que ter essa organização, você tem que ter as prioridades, você tem que ter tempo. Porque até mesmo porque eu vou te ensinar, eu preciso que você esteja aqui. Eu preciso que você venha, que você tire um tempo da sua vida para estar aqui aprendendo. E quando a gente aprende, existe uma frase que chama, quando a gente aprende, a gente não depende. Então, quando você aprende a fazer algo, você não vai depender de ninguém para aquilo. Então, aprenda a melhorar as coisas na sua vida. Aprenda a realmente ter tempo para o que é prioridade, para aumentar a sua qualidade de vida, para aumentar o seu faturamento. Aumentando o seu faturamento, você tem o que, gente? Mais tempo, mais liberdade, mais tempo com a sua família, mais tempo para você. Porque você trabalha menos e ganha mais. É isso, gente. É simples. Simples. Mas tem que ser estratégico. Estratégico. E não fazer o que todo mundo faz. Porque se o que todo mundo está fazendo fosse bom, eles não teriam que trabalhar tanto. E o que eu estou te mostrando é que existe outra possibilidade. Então, se você realmente quer aumentar o seu faturamento em mais de 50% com o Pilates for Kids, sem nunca ter trabalhado com Pilates, não precisa ser instrutor de Pilates. Assiste a jornada. Ponto. Realmente muda o entendimento de como vinha trabalhando, muda o entendimento do como estava fazendo. E depois que a gente aprende coisas, gente, depois que a gente enxerga algumas coisas na vida, a gente diz, mas meu Deus, como é que eu nunca tinha pensado nisso? Quando eu falei pro meu chefe, há 10 anos atrás, sei lá quantos anos faz já, uns 12 anos atrás, que ele tinha que parar de fazer algumas coisas e pensar, ele me olhou. Eu disse, não, mas eu li aqui no livro, que aqui diz o seguinte, ó, que a pessoa que realmente tem algumas funções, ela tem que pensar. Se ela ficar fazendo as coisas, ela não pensa. E não é verdade, gente? Quando a gente tá lá fazendo coisa, a gente não consegue pensar em coisas maiores, porque o nosso cérebro tá focado numa. Então, pense e realmente mude a realidade, começando realmente a fazer a tarefa de hoje. Recapitulando, vai fazer uma lista de tudo que você faz durante o dia, desde a hora que você acorda, tudo, tá, gente? Não vale burlar. Não vale, vou fazer de quanto que eu trabalho aqui e na realidade eu vou usar aqui esse horário. Não, coloque, seja honesto com você, tá? Coloque tudo que você faz, um atrás do outro. E aí, dentro do dia, você vai achar pelo menos 30 minutos. E se daqui a pouco você não quer assistir a jornada, tudo bem, cada um é livre e tem livre-arbítrio para fazer o que bem entende. Mas então faça algo que é prioridade para a tua vida hoje. E leve esse ensinamento que você está aprendendo comigo aqui para alguém, para o seu esposo, para sua esposa, para o seu filho, para sua filha, para o seu pai, para sua mãe, que às vezes eles também nunca tiveram a oportunidade de se dar conta de como às vezes é simples fazer algo e que faz ao tempo e durante o tempo você fazendo algumas coisas simples, ele tem um impacto gigantesco na sua vida. Mas tem que começar de algo que é fácil. E aí a gente vai ampliando. Não pense que você tem que cortar 3 horas do seu dia. Não. Pequenininho, pouquinho. E aos pouquinhos a gente vai ampliando, vai aumentando, vai melhorando. E lembre-se, o horário da manhã, ele é o de ouro. Tá? Por mais que você às vezes pense assim, não, mas eu produzo mais de noite, a sua cabeça já está cansada, os seus neurônios já trabalharam bastante. Ele não tem a mesma qualidade do que de manhã em que ele está 100%
novo. Uma coluna, ó, quem trabalha, a gente trabalha com saúde, né? A gente sabe que a coluna de uma pessoa, à noite, ela tá muito mais sobrecarregada. Os discos, né, vertebrais, eles estão o quê? Mais sobrecarregados porque ele passou o dia inteiro, né, amortecendo. Pela manhã ele tá o quê? Ele tá saudável, ele tá gordinho, ele tá cheio, porque ele dormiu bem, porque hidratou, porque renovou. Então, a probabilidade de uma coluna pela manhã é muito melhor e muito mais saudável do que uma pela noite. Então, já entenda isso. Você sabe disso que eu tô falando. Não tô falando que não criei a roda, você sabe disso. Então, se isso já é no nosso corpo, imagine na nossa cabeça. Imagine quantas coisas boas você tem no começo do dia. E realmente, 1 hora a mais por dia, tá, gente? Ó, se você acordar 1 hora a mais por dia, você tem um dia a mais num mês. Porque 30 dias daria 30 horas e um dia tem 24. Então você vive um dia a mais que você estava dormindo. Entendendo? Gente, chegamos ao final, meu Deus, já é 8h15. Chegamos ao final de mais uma live. Eu tenho certeza que eu dei o meu melhor aqui, eu realmente compartilhei com vocês coisas minhas e coisas que eu fui aprendendo e fui melhorando. Faz a mudança na sua vida. E pode ser hoje o começo de tudo. Então era isso, gente. Meu muito obrigado pela presença de vocês. E a gente vai se falando durante o dia. Espero você amanhã às 7 da manhã aqui comigo. Beijo grande, fica com Deus e até amanhã.